Bem, amigos do Brasil em Foco, conforme prometemos na semana passada, volta ao Momento Saúde de hoje o Dr. Victor Pavan Pazin. O Dr. Victor é médico dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Victor, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Brasil em Foco. Prazer é todo meu, Clóvis. Estamos aqui novamente para tirar as dúvidas dos telespectadores relacionadas com os cuidados da pele no inverno. Dr. Victor, no último programa nós terminamos falando dos cuidados que o idoso tem que ter com a pele. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno resumê do nosso último assunto para o telespectador ou o telespectador que não nos assistiu na semana passada possa entender um pouquinho melhor desses cuidados. Clóvis, no último programa a gente conversou basicamente sobre os cuidados da pele que se tem que ter no inverno, né? A gente falou que os principais problemas de pele são relacionados com o ressecamento, comum nessa época do ano, né? E os idosos constituem uma faixa etária que naturalmente já tem a pele mais seca, logo tem que ter atenção redobrada para que não tenha uma doença de pele. Agora, doutor, e os hidratantes? O idoso, como o senhor acaba de falar, ele tem a pele já mais ressecada. É importante usar um bom hidratante, doutor? Os idosos realmente têm que usar o hidratante, tá? Esse uso deve ser diário, sobretudo após o banho. Usar um hidratante sem muito perfume, de preferência orientado por um dermatologista. Maravilha, então é de suma importância. Aí também não é só o idoso, né, doutor? Todas as faixas etárias devem usar o creme, ou o senhor se refere nessa época mais só o idoso mesmo? Todas as faixas etárias, Clóvis, ajuda a minimizar esse ressecamento da pele no inverno. Agora, uma outra coisa que preocupa muito, doutor, é o não uso de protetor solar. Nós sabemos que no verão ele ainda é usado, mas no inverno a pessoa geralmente abandona o protetor. Ela acha que esse solzinho que está fazendo agora em São Paulo esses dias não é prejudicial à pele. É verdade isso ou ela tem que usar o protetor solar mesmo no inverno? Clóvis, deve usar sim diariamente no inverno também. O que acontece no inverno a gente tem uma tolerância maior em relação ao sol. Como está mais frio, a gente consegue ficar no ambiente externo, se expondo ao sol e não sente tanto aquele calor, né? Mas a gente sabe hoje em dia que a exposição à ultravioleta está relacionada com o aparecimento de diferentes tipos de câncer de pele, está relacionada com o fotoenvelhecimento, então com aquelas rugas, com aquelas manchas solares, então deve-se usar diariamente. Pessoas muitas vezes vão nas férias às cidades com mais frio, cidades com uma altitude maior. Nessas cidades a exposição ultravioleta é ainda maior, então tem que se redobrar o cuidado. Então quer dizer que protetor de pele é sine qua non? Sine qua non. Independe da estação do ano? Independe, faça chuva, faça sol, tem que usar todo dia. Ressecamento de lábios, doutor. Eu recentemente passei por esse desassossego. Eu estive lá em Poços de Caldas, por ocasião das festas aí de julinas, né? E estava um frio muito grande. Meus lábios ressecou muito. Então eu vou perguntar, primeiro, por que isso acontece? E segundo, eu não tive dúvidas, que como de médico e louco todos nós temos poucos, então eu fui à primeira farmácia e comprei a velha e tradicional manteiga de cacau. Então por que acontece e se manteiga de cacau realmente é indicado para passar nessas ocasiões? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, Clóvis, a resposta é porque a pele do lábio ela é mais sensível do que as outras regiões do corpo. Então ela vai sofrer mais aquela agressão do ambiente externo no frio de um modo mais intenso, né? E aí o que acontece? O lábio fica com uma dermatite, ele fica irritado, descascando. O que a pessoa faz? Passa a língua. Tá? A saliva, a gente brinca que ela é muito boa, mas dentro da boca. Esse pH da saliva acaba irritando ainda mais. Irritando ainda mais, a pessoa vai lá e lambe de novo. Fica com aquela dermatite no lábio e em torno do lábio, né? E isso ocorre mais no sexo masculino porque não usa batom ou independe? Independe, Clóvis. Muitas vezes o batom que a mulher usa não tem assim uma função hidratante, uma função de protetor solar. Mas existe no mercado batom hidratante, doutor Valor? Existe sim hidratantes. Hoje em dia a gente tem hidratantes especiais para essa área do corpo, né? E também o próprio batom com fator de proteção solar, que deve ser, assim como o protetor que a gente conversou no corpo todo, no lábio também deve ser usado. Se você apresentar uma dermatite, o lábio está mais ressecado, deve-se usar um bom hidratante labial. A manteiga de cacau, ela é boa, mas muitas vezes ela não dá conta.
E aí o ideal é conversar com o seu dermatologista, ver o que ele pode receitar nesse sentido. O batom também deve ter muito cuidado, né? Porque quando a gente fala que existe batons aí que a mulher pode estar passando, que esse batom oferece uma certa proteção, aí precisa também ser indicado por um dermatologista, porque nós sabemos que tem muito comércio paralelo nessa área do cosmético, né? Então, se não for um batom realmente cientificamente provado, torna-se até perigoso, né, doutor? Com certeza. Pode ter alguma substância química que vai causar uma dermatite nesse lábio. Bom, doutor, uma outra questão relacionada ao inverno, especificamente ao inverno, em dermatologia, é a coceira. E as pessoas reclamam, aliás, que essa época aumenta muito a coceira. Aumenta realmente, e se aumenta, doutor, por quê? Aumenta realmente, Clóvis. O que acontece é que a xerose, isto é, aquele ressecamento da pele, gera um estímulo das terminações nervosas que a gente tem na pele. Isso aí nosso cérebro entende como coceira. A gente vai lá, põe a unha, passa a unha, esfrega. Com isso, estimula ainda mais essas terminações nervosas, a gente sente mais coceira. E aí entra nesse ciclo vicioso. Doutor, em falar em sentir mais coceira, eu estou com uma coceira danada de continuarmos essa conversa por hoje. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. E não deu tempo da gente esgotar as perguntas relacionadas à pele, às doenças da pele, que eu tenho aqui para fazer ao senhor, para que o senhor esclareça aos nossos telespectadores. Então nós vamos combinar o seguinte: na próxima semana o senhor retornará aqui ao Momento Saúde para continuarmos falando sobre a dermatologia aqui para os nossos amigos. Combinado? Será um prazer, estaremos aqui novamente. Então é isso. O Dr. Victor Pavan Pazin voltará na próxima quinta-feira aqui no nosso Momento Saúde para continuarmos conversando sobre os cuidados que você deverá ter com a sua pele. Não só no inverno, em todas as estações, mas principalmente essa é uma estação que, segundo o Dr. Victor, requer mais cuidados no seu dia a dia com a sua pele. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber fazer perguntas ao Dr. Victor, envie-as pelo e-mail brasilinfoco@ajato.com.br, que nós as enviaremos ao consultório do Dr. Victor e, por certo, ele vai responder a todas as suas dúvidas através do e-mail que você vai deixar aqui registrado na produção do Brasil em Foco, ok? Então, muito obrigado pela sua amável atenção. Na sequência, vem aí Rafael Murió, sempre trazendo as melhores dicas culturais para o seu final de semana.